como vai? Hoje iremos falar sobre a lei de Hess e como ela funciona na teoria. O princípio da lei de Hess diz que a variação entálpica de uma reação química depende apenas do processo inicial e final da mesma, não dependendo, portanto, dos processos intermediários. Mas para falarmos da lei de Hess, precisamos entender como a variação de entalpia e a termodinâmica se encaixam nesse assunto. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e efeitos da mudança de temperatura. Aprofundando, ela estuda o movimento da energia e como a energia causa movimento. Notamos este movimento na variação de entalpia, que nada mais é do que uma grandeza física que mede a máxima energia de um sistema termodinâmico, possivelmente removida deste na forma de calor. A variação da entalpia está diretamente relacionada ao recebimento de energia por um sistema na forma de calor. Isso é representado pelo símbolo ΔH. Através da lei de Hess, as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Sendo assim, ΔH é igual à soma dos ΔHs nas etapas em que a equação pode ser desmembrada. Duas regras importantes. Primeira, se o sinal da equação for invertido, o sinal do ΔH também deverá ser invertido. Segunda, multiplicando a equação por um determinado número, o ΔH deverá ser multiplicado pelo mesmo número. Agora que entendemos melhor sobre o assunto, veremos duas reações, endotérmicas e exotérmicas. As endotérmicas são aquelas que só acontecem com a absorção de calor. Sendo assim, o símbolo do ΔH é positivo. Um exemplo é a fotossíntese, que só acontece com o fornecimento constante de energia. Outro exemplo é a fusão do gelo, que só é possível pela absorção de calor, que passa do estado sólido para o líquido. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, ou seja, o ΔH é negativo. Um exemplo prático que temos para isso é a combustão. O carvão, quando queimado, por exemplo, libera calor. E todas as reações de combustão são exotérmicas. No primeiro gráfico, podemos perceber que há ganho de energia, ou seja, é uma reação endotérmica. Já no segundo gráfico, podemos notar que há perda de energia, ou seja, é uma reação exotérmica. Depois de entendermos as informações básicas do assunto, iremos apresentar mais um exemplo de fixação. Observe a reação de síntese do metano. Carbono mais 2 hidrogênios formam o gás metano. A síntese do metano é exemplo de uma sucessão de reações químicas, com variações de entalpias particulares. Na primeira equação, temos o carbono mais oxigênio, que formam o dióxido de carbono. Na segunda, hidrogênio mais meio oxigênio, que forma a água. Já na terceira equação, temos o dióxido de carbono mais 2 moléculas de água, que formam o gás metano. Observe que se multiplicarmos a segunda equação por 2, de modo a balancear as moléculas de água na soma de todas as equações, obteríamos a reação final de grafite e hidrogênio gerando metano. Assim, o ΔH da segunda equação seria 136,64. Somando, o resultado seria o seguinte: menos 94,5 mais 136,32 negativos mais 212,87 positivo. O resultado final seria menos 17,82 calorias. Assim, podemos perceber que essa é uma reação exotérmica, pois o ΔH é negativo. O benzeno pode ser formado a partir do hexano por reforma catalítica. Considere as reações de combustão. Hidrogênio mais meio oxigênio formam água. Benzeno mais 15/2 oxigênios formam 6 dióxido de carbono mais 3 moléculas de água. Hexano mais 19/2 oxigênios formam 6 moléculas de dióxido de carbono mais 7 moléculas de água. Para descobrirmos o valor do ΔH, temos que inverter o sinal e multiplicarmos a primeira equação por 4. Na segunda, apenas inverteremos o sinal, e a terceira equação continuará igual. Sendo assim, o ΔH da primeira equação será 1.144 positivos, a segunda 3.268 positivos e a terceira menos 4.163. Somando, teremos o resultado de mais 249 kJ por mol,
o que nos mostra que essa é uma reação endotérmica. A energia absorvida ou liberada durante uma reação química pode ser medida através de um aparelho chamado calorímetro. No interior do calorímetro existe um agitador e um termômetro, que calcula a variação de temperatura durante a reação química. Podemos calcular essa variação através da equação, na qual Q é a quantidade de calor liberado ou absorvido pela reação, M é a massa de água presente no calorímetro, C é o calor específico do líquido presente no calorímetro, e ΔT é a variação de temperatura sofrida pela massa de água devido à ocorrência de reação. Este valor de reação pode ser medido em um calorímetro fechado, a volume constante, que tem essa variação de energia chamada de variação de energia interna, ou em um calorímetro aberto, com pressão constante, que tem essa variação de energia chamada de variação de energia entálpica. Obrigada por assistir o nosso vídeo e esperamos que você tenha entendido os conceitos da lei de Hess.